A história do espinho na carne de Paulo é encontrada em 2 Coríntios 12, 7 e 10 e é uma das passagens mais poderosas para refletirmos sobre sofrimento, humildade e graça divina. Neste trecho, o apóstolo Paulo compartilha uma experiência pessoal que ele teve, onde pediu a Deus para remover uma dificuldade ou sofrimento, mas recebeu uma resposta surpreendente que tem profundas lições espirituais para todos nós. O texto de 2 Coríntios 12, 7 e 10. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dada uma espinha na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 7 e 10. Contexto da passagem. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios em meio a um momento difícil de sua vida. Ele estava defendendo sua autoridade como apóstolo, porque alguns falsos mestres estavam questionando sua legitimidade e querendo descreditá-lo diante da igreja de Corinto. Em meio a isso, ele compartilha uma experiência profunda e pessoal. Ele fala de algo que ele chama de espinho na carne, um sofrimento ou problema persistente que o atormentava. Embora o texto não nos diga exatamente o que era esse espinho, poderia ser uma doença física, uma dificuldade emocional, uma tentação constante ou até um problema espiritual. O que importa é que esse sofrimento o fazia se sentir fraco e dependente de Deus. O pedido de Paulo. Paulo, então, pede a Deus, em 3 ocasiões, para remover esse espinho de sua vida. Ele provavelmente esperava que Deus, com seu poder e misericórdia, retirasse esse sofrimento, como já havia feito em outras ocasiões com outros de seus servos. Mas, ao invés de remover o problema, Deus responde a Paulo com uma lição poderosa. A resposta de Deus. A resposta de Deus foi: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Deus não retirou o espinho, mas revelou a Paulo que a graça divina é suficiente para suportar qualquer sofrimento ou limitação. Ele ensina que, no momento da fraqueza humana, o poder de Deus se manifesta mais plenamente, pois dependemos completamente de sua força. O significado da graça que basta. Quando Deus diz que a minha graça te basta, Ele está afirmando que, independentemente das dificuldades, sua presença e seu auxílio são suficientes para dar força, consolo e sustento. A graça de Deus não é apenas perdão, mas também poder para viver, capacidade para suportar, sabedoria para lidar com as dificuldades e paz para o coração atribulado. O poder de Cristo, como Paulo menciona, se torna evidente quando somos fracos, pois, ao invés de depender de nossas próprias forças, confiamos inteiramente no poder divino. A fraqueza humana, quando reconhecida e entregue a Deus, torna-se uma oportunidade para Deus agir de maneira extraordinária em nossas vidas. A humildade e a vitória na fraqueza. Paulo, então, muda sua perspectiva sobre o sofrimento. Ao invés de se concentrar no espinho e lamentar sobre ele, ele começa a gloriar-se nas suas fraquezas. Ele entende que, ao reconhecer suas limitações e sofrimentos, ele permite que o poder de Cristo se manifeste de maneira mais clara e poderosa. Ele escreve: quando sou fraco, então sou forte. Essa frase é um paradoxo, mas é central para a espiritualidade cristã. Ela nos ensina que a verdadeira força não vem de nossa própria capacidade, mas da força que vem de Deus em nós. Quando reconhecemos nossa fraqueza e nos rendemos a Deus, Ele nos capacita a realizar coisas que jamais poderíamos fazer por conta própria. Lições importantes da experiência de Paulo. A graça de Deus é suficiente, não importa o que estamos enfrentando. A graça de Deus é suficiente para nos sustentar e nos capacitar a passar por qualquer dificuldade.
Às vezes, Deus não remove a dor ou o problema, mas Ele nos dá o que precisamos para suportá-los. A força de Deus se manifesta em nossa fraqueza quando reconhecemos nossas limitações e fraquezas. Abrimos espaço para que o poder de Deus se manifeste em nossa vida de maneira mais plena. Isso nos ensina a depender de Deus, ao invés de nos confiarmos em nossa própria força ou entendimento. O sofrimento pode ser uma oportunidade de crescimento espiritual em vez de lutar contra o sofrimento ou tentar evitá-lo a todo custo. Podemos aprender a ver as dificuldades como oportunidades para crescer na fé e depender mais de Deus. O arrependimento e a humildade. Paulo se humilha diante de Deus e aceita o sofrimento como parte do processo de crescimento espiritual. Essa atitude de humildade e submissão a Deus é essencial para a transformação espiritual. Nosso propósito vai além do sofrimento. Paulo nos ensina que o sofrimento não define nosso valor ou propósito. O que importa é como lidamos com ele, permitindo que Deus o use para moldar nosso caráter e nos aproximar dele. Conclusão: a experiência de Paulo com o espinho na carne nos ensina que, embora Deus possa não remover todos os nossos problemas e sofrimentos, Ele sempre nos oferece a sua graça, que é mais do que suficiente para nos sustentar. Em nossa fraqueza, Deus é forte. A chave é a nossa disposição para confiar em Ele e permitir que seu poder se manifeste em nossa vida, mesmo em meio à dor e às dificuldades. Ao aprender a depender mais de Deus do que de nós mesmos, podemos, como Paulo, encontrar força em nossa fraqueza e experimentar o poder de Cristo de maneira mais profunda.